Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula, a parte 2 aqui da prova prática. Estamos estudando o documento A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar. Estaremos usando ele como base para elaborar a prova prática, o vídeo, né, para o concurso do Estado de São Paulo. Então, vamos lá. Produção acessível. Editores de texto como BR Office e Microsoft Word oferecem uma série de opções que permitem aos seus usuários operá-los de formas alternativas. Exemplo, com mouse e com teclado, visualizar o resultado de diferentes maneiras, exemplo, com letras ampliadas, em alto relevo e contraste, em alto contraste, de forma como será impresso, leitura em tela inteira, etc. Além disso, a própria letra, fonte do texto, pode ser formatada de vários modos. Exemplo, letras de tipos diferentes, em cores e tamanhos variados, em maiúscula ou em minúscula. A possibilidade de uso do mouse e do teclado é importante para que o usuário possa operar as funções de um programa de forma plena, conforme suas habilidades e preferências. O editor BR Office acompanha o sistema Linux Educacional 3.0 e também pode ser instalado em sistemas Windows. Então, a gente observa aqui uma coisa bastante bacana. Quando você vai comprar um computador, um notebook, né? Ele precisa vir com um sistema operacional. Geralmente, o Linux, ele vem nos computadores gratuito ou mais barato. Para você ter o sistema Windows, ele é mais caro, né? Então, a gente observa aqui que, nesse documento oficial, eles orientam que você use o Linux, né? Inclusive, porque é mais barato mesmo, tá? São bastante comuns atalhos de telas que envolvam a combinação de duas ou mais teclas, as quais devem ser acionadas simultaneamente para facilitar seu uso. É possível habilitar no sistema operacional o recurso teclas de aderência, tá? Aí aqui a gente tem alguns exemplos de atalhos. Por exemplo, localizar Ctrl F no Linux ou Ctrl L no Word, que é do Windows. Selecionar tudo, Ctrl A ou Ctrl T. Selecionar texto, Shift e seta direcional é o mesmo comando no Word. Copiar, Ctrl C, mesmo comando. Recortar, Ctrl X, mesmo comando nos dois sistemas. Colar, Ctrl V ou Ctrl X, comandos diferentes. Salvar, Ctrl S, Ctrl V. E aqui, ó, diversas opções. O que eu sugiro que você faça? Que você pegue essa tabela aqui e utilize, faz aí um pouco de exercício, né? Exercita aqui esses comandos de usar as duas teclas para você se familiarizar, caso você não tenha essa familiaridade ainda, porque a gente observa que está aqui num documento oficial da bibliografia. Então, com certeza, vai ser cobrado que esse professor ele tenha contato, que ele saiba utilizar a tecnologia. Então, o professor de educação especial vai ser cobrado, sim, de saber utilizar essa tecnologia, já que ela é tão importante para poder incluir os alunos, né, nesse sistema de educação. Então, é importante que você faça esse exercício aí em casa, tá bom? Atalhos do teclado, é o que eu falei, né? Que você utiliza aqui. Aqui tem os exemplos. Essa foto foi tirada ali do documento oficial, tá? Agora aqui. Na edição de um documento, alunos com baixa visão podem ser beneficiados com recursos de ampliação de fonte, zoom e de configuração de alto contraste. Determinados alunos podem ficar mais confortáveis ao utilizarem cores de fundo escura, exemplo, preto, azul escuro, em contraste com cores de texto claras, exemplo, branco e amarelo, tá? Também sugiro que você vá lá no seu computador e faça esse teste, tá bom? Porque é muito comum termos ali na escola alunos com baixa visão. Então, é importante que você domine aqui o uso dessa tecnologia ou no Linux ou no Word ali no Windows, tá? Aí, olha, aqui tá falando que no Linux a ampliação de apresentação do texto junto à barra de ferramentas padrão, ó,
para você fazer o zoom, é ali. Já no o Windows Word aqui, né, no 2007, esse exemplo bem antigo, fica lá embaixo, tá? Fica ali lá embaixo, na parte inferior à direita, tá? Localiza isso aí no seu documento e faz um teste de ampliar, de diminuir, tá bom? Vamos lá, próximo. Ainda, alterações no próprio texto podem favorecer sua legibilidade, vai ficar mais fácil de ler. Pode-se alterar o tipo da fonte, seu tamanho, sua cor, o espaçamento entre as linhas, a largura do parágrafo, o número de colunas, etc. A edição do texto em caixa alta, em particular, pode favorecer a associação entre as letras do teclado e as letras apresentadas na tela do computador. Aí tá aqui, olha. Aqui foi modificado, ó, na imagem, você pode observar, tá ali roxo, né? Ou azul, parece roxo para mim. Teste de alto contraste. Aí tá, a letra tá escrito em branco, para que fique mais fácil aí de você poder fazer a leitura, né? Da criança com baixa visão poder fazer a leitura. Aí agora aqui. Modificar as características da fonte de um texto, das linhas e dos parágrafos é tarefa simples, estando entre os recursos básicos oferecidos pelos editores de texto. Aí aqui também tem uma foto, olha, Arial 24 maiúsculo, Arial 24 negrito. São opções que você pode utilizar para alterar ali a fonte de forma fácil, tá bom? Aqui já está escrito a frase, né, que Arial 24 negrito, mas ela tá com um destaque, tá vendo? Ele tá, a folha tá toda branca, não foi modificada a cor da folha, né? Mas foi colocado um contraste no texto. Então, uma criança, um adolescente, um adulto com baixa visão vai ter mais facilidade de fazer a leitura aqui, tá bom? Vamos lá para o próximo. Dispositivos como os teclados virtuais e os apontadores alternativos podem ser utilizados em conjunto, como opções ao mouse e ao teclado. Dentre tantas outras possibilidades, o professor também precisa verificar o acesso físico ao computador, se há espaço suficiente e condições adequadas para aproximação e uso. Outro aspecto importante é a postura, que deve proporcionar o uso do computador com segurança e conforto. Assim, crianças e jovens com as mais frequentes características e habilidades podem participar de atividades que envolvam a produção de textos. Aqui textos acessíveis. Desde cedo, crianças podem ser envolvidas na produção de textos que possam ser lidos na maior extensão possível por todos os seus colegas. O texto digital e a descrição das imagens podem ser lidos em voz alta pelos próprios alunos e gravados em áudio para recuperação posterior. Aqui eu quero voltar um pouquinho, porque ele fala aqui do uso do computador e dos teclados virtuais. Eu já tive a experiência de estar trabalhando com alfabetização de um aluno que era atendido pela rede estadual, inclusive, né? Eu dava aula particular para ele, e ele tinha baixa visão, e ele recebeu ali um tablet, né, da escola, para ele poder fazer os exercícios dele. Inclusive, ele levava para casa esse tablet. E ali no tablet não existia um mouse ou um teclado fora, porque ele também tinha problema de mobilidade na mão, enfim. E aí ele tinha que usar o teclado virtual. Só que ele já tem baixa visão. No teclado virtual, com o tablet, que era bem pequeno, ficava menor ainda o espaçamento para ele utilizar, para ele poder fazer a leitura ali. E os professores que estavam atendendo ele ali no AE não perceberam isso. A gente fez um relatório ali, mandamos para a escola, e para a escola poder entender que era necessário que ele tivesse ou aquele notebook que é touch, mas ele tem uma tela maior, ou um teclado acoplado fora, para que aquele espaço da tela fosse maior para ele poder utilizar, já que ele já tinha baixa visão, então ele precisa de um espaço grande para fazer a leitura. Então é importante a gente ficar atento a isso, né? Nesse momento, a prova prática, a gente está fazendo com casos hipotéticos,
Mas quando você for fazer, imagine uma pessoa real, uma criança, um adolescente real que está ali e você está montando ali o plano educacional dele. Então, imagina tudo que é possível. Como eu já falei, é claro que nós temos ali também o estudo de caso da criança, ou adolescente, ou adulto autista, mas observamos que o documento ele está mais voltado para a criança que é deficiente visual, ou que tem baixa visão, ou que tem algum problema auditivo, ou algum problema de locomoção, tá bom? Então, fiquem bem atentos, bem atentas a isso. Vamos lá, vamos para o próximo. Aqui tem uma coisa importante, que já é uma sugestão nossa também. Uma sugestão de proposta didática aí para a prova prática é o quê? É uma produção de texto, né, onde esse texto venha a ser gravado em áudio. Por exemplo, uma criança fez ali, deixa eu pegar aqui um papel, uma prova da minha filha aqui. Aí a criança fez um texto, vai lá, fez um texto, que é uma prova, né? E depois a gente vai, grava, pede para as crianças gravarem, vamos lá, avaliação global do primeiro bimestre de 2023, educação física. A imagem abaixo representa qual tipo de brincadeira? Na imagem abaixo, há duas crianças sentadas jogando jogos de tabuleiro. Enfim, aqui eu descrevi a imagem. Além de eu ter lido o que está escrito em letras, eu também li a imagem. Então, para a criança que tem baixa visão ou que é deficiente visual, não enxerga nada, ter esse áudio recuperado ali para ela poder escutar é muito rico. E não precisa ser só o professor fazendo isso, ou só o professor de educação especial, mas ele ter a oportunidade de ter esse áudio com a voz do colega para ele ouvir a hora que ele quiser. Isso é muito bacana. E hoje nós temos os recursos educacionais, temos as salas de aula online, onde você pode armazenar ali, né, documentos. Então, isso enriquece o trabalho não só para a criança especial, né, mas também para todos os alunos da escola, todos os alunos da sala, né? Então, eu acho que é uma sugestão bacana para a prova prática, uma produção de texto, onde envolva depois a gravação também, tá bom? Vamos lá para o próximo. Recursos de tecnologia assistiva. Nessa sessão, são apresentados recursos computacionais de tecnologia assistiva, de hardware, equipamentos e de software, programas, que podem promover a funcionalidade de alunos com deficiência na realização de atividades escolares. Computadores, desktops, laptops, notebooks, palmtops, anotações, cálculos, desenhos, exercícios diversos, comunicação com o professor e com os colegas, etc. Dispositivos de entrada, mouse, tela sensível ao toque e trackballs ou joysticks, teclados alternativos, apontadores alternativos, scanners, reconhecimentos de fala, planilhas sensíveis ao toque, luvas, etc. Aqui a gente tem uma colmeia acoplada sobre um teclado convencional, tá? Aqui, ó, tá vendo a imagem? Essa imagem também está no documento oficial. Vamos lá. Teclados com espaçamento menor ou maior entre as teclas, os teclados programáveis e os simuladores de teclado na tela do computador. Estes últimos podem ser operados com o auxílio de dispositivos apontadores. É um exemplo de simulador de teclado na tela do computador que pode ser instalado no Linux educacional e acionado a partir da opção executar comando do menu iniciar. Então, a gente volta aqui ao Linux, né, onde ele mostra o quão recursos ele tem para acessibilidade. Aqui embaixo a gente tem um exemplo do Windows também, tá? Teclado virtual. Aí aqui, ó. Entre os apontadores alternativos estão os trackballs em tamanho maior, hardware e software que simulam as funções do mouse e os acionadores para serem utilizados
com os pés ou com as mãos, tá vendo? Aqui tá bem bacana, né? Essas imagens, para mim, eu acho bem bacana ver assim, né? Aí aqui, ó, o A é um Big Trackball, o B, esse aqui de baixo, tá? Esse amarelo e esse rosa aqui é um mouse RCT com botões de toque para simular as funções do mouse. Você vê que é como se fosse o mouse dividido, né? Lado direito e lado esquerdo para acionar. Se a criança tiver uma deficiência de comprometimento dos membros superiores, ela já tem essa facilidade, ou até mesmo inferiores, porque pode ser acionado com o pé, né? E o C é esse aqui, que é acionador de pressão Ablenet, tá bom? Bacana conhecer esses materiais aqui. Agora aqui, dispositivos de saída. Dispositivos eletrônicos, visuais e táteis, nos quais dados podem ser apresentados. Exemplo, o próprio monitor do computador, linhas braille, impressoras e plotters que viabilizam a impressão de texto e ou de gráficos. Exemplo, braille na folha de papel ou de plástico, dispositivos de voz sintetizada, tanto de hardware quanto de software que convertam texto para fala ou fala para fala e de voz artificial, tá? E aqui, ó, display braille portátil, PackMate, e o B, aqui, exemplo de uso de uma linha braille, tá? Próximo. Dispositivo de entrada. O Câmera Mouse é outro exemplo de apontador alternativo. É um programa que permite controlar com movimentos da cabeça o ponteiro do mouse em sistemas Windows. Uma webcam registra os movimentos da cabeça, tomando como referência uma característica do rosto escolhida. Exemplo, canto interno da sobrancelha ou olho, região entre nariz e boca. Dispositivos de saída. Delta TAC e os leitores de tela com síntese de voz. Exemplos, tem aqui. Aqui eu coloquei essa imagem, não está no documento oficial, tá? É do Stephen Hawking. Quem não conhece a história dele, vai lá conhecer. Ele usava sintetizador de fala para se comunicar, apesar de suas limitações físicas. Então, ele tinha deficiência física, né? Ele não falava, mas ele utilizava essa tecnologia aqui fenomenal. Tem um filme dele, se você puder, assista, onde ele utiliza os movimentos do rosto, acho que do olho também, para ele poder falar. E aí, quando ele vai fazendo a escrita ali no computador, uma voz artificial fala o que ele gostaria de falar. É fenomenal. Então, é bem bacana de você conhecer. Não está aqui no documento oficial, mas eu acho que é interessante, porque a gente encontra crianças, né, adolescentes e adultos que têm deficiências, das quais elas não falam, mas elas querem se comunicar. Então, quem sabe aí a gente não consegue trazer essa tecnologia e utilizar com eles, né? Aqui está falando também de uma outra tecnologia, leitores de tela, o Orca, também no Linux, tá? E o NVDA7, que está no Windows. São gratuitos e reconhecem a língua portuguesa. Aqui. Outras ideias de aplicativos que auxiliam a acessibilidade. Aqui tem o aplicativo Meu Dicionário Ilustrado de Língua Portuguesa. É uma sugestão, mas eu baixei ele e não tem tanta ilustração assim. Mas ele faz a leitura, né, de tela. Então é bacana você testar. Você pode fazer o teste gratuito dele. Ele é pago, mas você pode fazer o teste gratuito. Aqui tem o Matraquinha, que também é um aplicativo, mas ele é mais voltado, ele é voltado para criança autista ou uma criança que tem comprometimento de fala, porque ele vai utilizar ali a mãozinha e apertar no computador, tablet ali, no celular, qual é a sessão que ele quer, né? É como se fosse uma PEC no computador. Ele vai trocar imagem por fala, né? Vai apontar a imagem que ele quer, o que ele quer dizer ali na imagem, tá bom? E esse outro, que é o alfabeto Libras, Libras, tá? Sugiro que você baixe esses aplicativos aí, um de cada vez.
se familiarize com ele, sabe, para você saber que ele existe. Tenta utilizar um pouquinho, né? Se você tiver alguma criança que você já ministra a aula e tem alguma necessidade especial, quem sabe um desses aplicativos você já consegue utilizar com ela. Se não conseguir, fica com você mesmo, baixa, fica com ele uns 2 dias, pelo menos, no seu celular, para você poder entender como é que ele funciona, tá? Aqui, software especializados. Camag, tá aqui o nome, né? Lente Pro, lupa para o Windows, que aumentam o texto e o gráfico apresentados na tela do computador para alunos com baixa visão, tá bom? São aqui, ó, aqui na figura 14, que também está no documento oficial, tá? São um ampliador de telas, com apoio à edição do texto, tá bom? Aqui. Digitalização de imagens e sua conversão para a grafia Braille. Isso aqui é bem bacana. Exemplo TGD. Assim como aqueles voltados à digitalização de partituras musicais e sua impressão em Braille, como exemplo do Braille Music Editor, Goodfield, Sharpay. O DOSVox é outro exemplo que apresenta uma variedade de programas especialmente projetados para pessoas com deficiência visual. Então, essa questão de digitalizar a imagem e depois transformá-la para grafia Braille é utilizada também. Às vezes eles tentam não utilizar porque é um pouco caro também, né? Mas está aqui, ó, a tecnologia que é utilizada, tá bom? Órteses são dispositivos externos usados para modificar as características estruturais e funcionais dos sistemas neuromuscular e esqueléticos. As pulseiras de peso para reduzir a amplitude do movimento causada pela flutuação do tônus. Os facilitadores de punho e polegar. Aí tá aqui, ó, os exemplos, né? Que também não é comum da gente encontrar essas órteses por aí para a gente conhecer. Então, tá no documento oficial essas fotos e é interessante a gente conhecer porque nós temos alunos que necessitam sim, tá, de utilizar ou que tenham essa deficiência e você sabendo que esse material ele está disponível, que ele existe, né, em primeiro lugar, e que ele está disponível, ele está no documento oficial, você atendendo essa criança, esse adolescente ou esse adulto, você pode solicitar, né, com a escola, tá? As ponteiras que podem ser fixadas à cabeça ou adequadas à mão para auxiliar na digitação. Olha que bacana esse aqui. Quando a criança, adolescente ou adulto tem dificuldade nos movimentos do braço, ou até não tem o braço, né? Ele pode usar a cabeça para poder fazer a digitação. É interessante conhecer essa órtese aqui, tá? E é isso, pessoal. Terminamos aqui nossa segunda aula. Hoje foi mais rapidinho, né? Mas terminamos aqui, temos sugestões, tá? Já para a prova prática também, já estamos estudando esse documento tão importante. Vou deixar disponível todo esse material, todo esse resumo ali na nossa plataforma, tá? Da Hotmart. Vai ficar disponível. Vou mostrar para vocês novamente aqui também o nosso rascunho para a gravação do vídeo. Espera aí que eu vou entrar aqui. Aí, aqui também está o nosso rascunho. Tem o documento oficial, mas a gente também fez uma pesquisa bacana, onde tem um exemplo para você poder fazer o plano de ensino individualizado ou o plano pedagógico individualizado, cada um chama de um jeito, mas é o plano de aula para criança, adolescente ou adulto especial, tá bom? Ele está aqui, tem bastante sugestão, ó, tem aqui também já o formato que o edital pede, tudo resumidinho, tudo enxugadinho já, só para você fazer o seu rascunho antes de fazer a gravação, tá bom? Então, é isso.
Por hoje é só. Até mais, gente. Tchau.